Fala pessoal, tudo bem? Estamos uma vez mais aqui com mais um episódio do Yarn Podcast e hoje estou com um amigo, uma pessoa muito especial, o Vinícius Moraes. Ok, mano? Beleza, o Vini, queremos ter um bate-papo muito gostoso aqui, eu acredito que vai abençoar muito a vida de vocês. Com certeza. Vini, seja muito bem-vindo. Eu sempre começo fazendo uma primeira pergunta, né? Faça suas considerações iniciais, fala um pouquinho sobre você. E a pergunta que eu sempre faço é: como que você conheceu a Cristo? Como que você se converteu? Enfim, aí eu acredito que você pode falar um pouquinho de você e já partir aí para essa primeira pergunta aí. Fica à vontade, mano. Obrigado a todos que estão aqui nessa manhã. É um prazer imenso estar com vocês. É algo que eu vejo como uma ferramenta de Deus para nós estar alcançando vidas, né? Sim. Eu sou muito grato à sua vida, né? Essa aliança que Deus fez aí, voltou a refazer, né? Verdade. Nós jogamos juntos quando éramos crianças para adolescentes ali, e graças a Deus a gente pôde se encontrar aí depois de adultos. Uhum. E é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, viu? Tamo junto. Eu vejo assim, acho que a minha vida espiritual, a minha conversão, se eu posso dizer, ela foi em duas etapas. Porque quando eu era criança, 8 para 9 anos, eu casei. Minha mãe casou com meu pai, que era da Assembleia, só que era desviado. Minha mãe era católica, roxa. E assim, a gente começou a passar algumas dificuldades familiares dentro de casa. Minha mãe recorreu a uma igreja, conheceu uma pastora. E com 8, 9 anos de idade, a gente foi para a igreja. Eu, minha mãe e meu irmão. Porém, eu era criança ainda, só que, cara, eu tive um encontro muito forte com Deus. Aos 8 anos de idade, eu fui batizado com o Espírito Santo, num culto de terça-feira, na igrejinha que a gente era lá, banquinho de madeira, assim, uma igrejinha bem pequenininha. E assim, aí veio minha adolescência, futebol, né? A gente foi atleta aí um tempo. Futebol, então assim, eu tinha minha vida, né, entre idas e vindas, né, ao Evangelho. Só que quando eu parei, de fato, aos 28 anos de idade, foi que eu vejo que realmente eu me converti, né? Me converti ao Evangelho, a Cristo. Eu era mais convencido do que convertido, né? Embora eu já pregasse, eu já tinha uma vida com Deus, mas foi quando eu decidi parar, que realmente eu converti minha vida, eu mudei minha vida de direção. Então eu vejo que tudo que eu passei ali dos meus 8 aos meus 28 anos de idade, às vezes nós estamos falando de 20 anos. 20 anos, é uma vida aí, né? Eu vejo que eu não mergulhei, eu não me aprofundei da maneira que eu poderia ter me aprofundado. Me arrependo muito porque perdi muito tempo, né? E poderia hoje estar andando em níveis com Deus muito maiores, né? Mas eu creio que na nossa vida é um aprendizado. Hoje eu sou um cara muito grato a Deus. Eu louvo a Deus porque eu nunca fui frustrado em parar de jogar futebol. Eu decidi parar, eu parei, virei a página, toquei minha vida. Então, assim, a minha mãe, ela orou aí pelo meu pai para voltar para Cristo pelo menos uns 15 anos, né? Então, a gente teve muita dificuldade, né, em relacionamento familiar dentro de casa por causa dessa situação também. Meu pai muitas vezes levava minha mãe na porta da igreja, ficava esperando o culto acabar para pegar ela embora, não entrava. Né? Então, filho de pastor, né? Não sei, dizem que filho de pastor é problema. Eu não sei se é verdade isso aí. Não sei não, né? Não sei. Mas assim, então foi muito conturbado esse tempo. Mas tudo me ensinou, tudo cooperou. Né? Hoje meu pai é um pastor, graças a Deus, né? Foi consagrado ano passado a pastor, né? Legal. E a minha mãe também ali auxiliando ele, são pastores auxiliares em Santa Felicidade. Então assim, a gente vê a construção da nossa família, né? Ela foi desconstruída muitas coisas, né, que precisavam ser construídas. E hoje a gente tem vivido aí na intensidade do Evangelho, né, o Reino, e tem sido assim lugares maravilhosos que Deus tem colocado nos nossos pés. Né? Sim. Vamos voltar um pouquinho aí, vamos estabelecer uma linha do tempo, assim. Eu lembro que a gente jogou no Malutron, tá? Acho que uns 12, 13 anos, era infantil, eu acho, alguma coisa assim. Então fale um pouquinho como se desenhou tudo assim. Então você jogou, fala um pouquinho, né? Você jogou em alguns clubes, morou em alguns lugares. Isso, eu comecei jogando futsal, né? Na ABB, tinha 7 para 8 anos, depois a gente foi pro Malutron ali, que daí no futsal a gente tinha o Nenê ali, o pessoal que trabalhava com o Malutron. Fui pro Malutron e nessa época que eu fui pro Malutron ali, um pouquinho antes a gente se converteu. Né? Até essa semana foi o aniversário da pastora Célia, que é a nossa mãe espiritual. Ah, legal. Foi a ferramenta que Deus usou para salvar a nossa família.
E aí, ali da minha infância, dos 12 até, depois com 13 anos eu fui para Curitiba, então eu fiquei dos 13 anos até os 20 no Curitiba, né? E depois do Curitiba eu saí, fui jogar no interior de São Paulo, Minas, Santa Catarina, daí fui para outros países, né? Joguei em 2 países. Então, assim, esse tempo foi de idas e vindas no Evangelho, sabe? É isso que eu queria te perguntar, assim, como que foi essa caminhada? Que era juventude, né? Você era jovem ali, né? Com tudo que o mundo tem a oferecer e tal. Cara, os primeiros lugares que eu fui, do interior de São Paulo, Ribeirão Preto, Campinas, cara, eu tava crente. Tava muito crente. Muito crente mesmo. Só que depois, com as amizades, né, é o que a palavra do Senhor diz, né, que as más companhias, elas corrompem os bons costumes. E é por isso que eu vejo que eu ainda não tinha tido um encontro mesmo real com Jesus. Porque eu me deixei muitas vezes levar por coisas que, cara, eram insignificantes, né? Exemplo, eu ia para uma festa, eu não bebia, eu não fumava, eu não ficava com ninguém, mas eu queria estar ali, sabe? Depois eu ficava pensando, mas por que eu tô aqui? Eu não faço nada que eles fazem, eu não curto nada que eles curtem, mas é aquela necessidade de você estar no meio de pessoas, né? Então isso... No meio que se faz parte, no né? meio que você faz parte, exatamente. E tudo vem muito fácil, né? Tudo vem muito fácil. Eu tinha 20 para 21 anos quando eu saí, né, de casa e fui jogar para os estados. Então, assim, aquilo começou a borbulhar no meu coração, né? E por cerca de 1 ou 2 anos ali, não foi muito também, 1 ou 2 anos eu pisava na bola mesmo. Eu até ia na igreja, sabe, tinha aquele temor ainda, mas foi bem difícil. Então, assim, por isso que eu vejo que hoje, né, é aquela coisa, a gente sempre fala, se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, né, há 10 anos atrás, mas isso eu vou falar também daqui a 10 anos. Né? Se eu tivesse a cabeça hoje, se eu tivesse há 10 anos atrás. Então eu vejo assim que eu creio uma coisa, o diabo ele tem informação. Então eu creio que ele tinha informação que Deus um dia ia poder me usar nessa terra. E ele tentou matar de todas as formas. Eu lembro um dia, eu fui para uma festa, eu estava em Ribeirão Preto, eu fui para uma festa em Franca, uma cidade vizinha. Sim, tudo no interior de São Paulo. Isso, e cara, eu lembro que eu fui para a festa e tal, e na madrugada a gente voltando embora, a gente quase capotou o carro, quase entrou debaixo de um caminhão, enfim, tava, cara, assim, foi Deus que livrou. Eu lembro que eu acordei no domingo de manhã, minha mãe me ligando, e ela falou, filho, olha, não sei o que está acontecendo na tua vida, mas essa madrugada eu não dormi. Deus me mostrava um carro entrando debaixo de um caminhão, você morrendo e você estava dentro desse carro. Eu falava, caramba, Deus, como que pode a misericórdia de Deus, né, cara? Então, assim, essas coisas começaram a me dar um choque de realidade. Quando eu fui pra fora, o primeiro país que eu fui foi Bósnia. E lá, cara, o lugar que eu tava, um país totalmente muçulmano, né? Eu cheguei bem no primeiro dia do Ramadã, cara. Então, assim, Deus me ensinou 2 coisas. A intensidade que eles têm, né? A intensidade que eles têm e o amor que eles dedicam àquilo, né? Eu tô falando aqui de dedicação, de intensidade. Eu não tô falando de certo, errado, de fé, eu tô falando de intensidade. Qualquer lugar, os caras param numa hora da oração, eles oram. É a prioridade para eles. Prioridade. É a prioridade. Eles abrem mão da sua vida mesmo. E ali, Deus começou a ministrar muitas coisas no meu coração. Ali, Deus começou a ministrar muitas coisas. Eu lembro que Deus começou a falar muito profundamente. Eu tinha contrato lá no clube ainda e eu decidi parar. Você estava com quantos anos? Estava com 27 para 28 anos. E eu decidi parar, cara, porque eu nunca joguei em clube grande. Né? O clube maior que eu joguei foi base ali em Curitiba. E depois eu comecei a rodar em clubes pequenos e tudo, e tive essa oportunidade para fora. Foi muito bom, eu sou um cara muito realizado. Porém lá Deus começou a falar muito forte assim, ou você volta ou você morre. Nossa. Ou você volta ou você morre. E morre o quê? Espiritualmente. Sim. Minha vida não, eu não tinha culto, não tinha nada. O salário do pecado é a morte. É a morte, era 2014 isso, né? A gente não tinha tanta informação ainda, não tinha cultos online, assistia cultos gravados, enfim. Então assim, no dia que eu decidi voltar, foi assim pra mim, foi um choque. Mas eu sabia que eu tomava essa decisão radical ou isso não ia acontecer na minha vida. Eu tomei essa decisão de ir embora, né? Larguei tudo, enfim. Mas assim, cara, é um desafio. Você viver aquilo que Deus tem pra você, eu sempre digo, não é fácil. Não é, né? É um desafio muito grande, cara. Ontem eu falei um pouquinho no nosso culto de jovens sobre chamado, né? Porque muitas pessoas fazem pergunta pra nós, mandam pergunta pra nós, chamado, propósito, vocação e tal.
E tem um texto lá em Mateus 28, que Jesus vai ter ali uma última reunião com os discípulos, ele aparece para eles. É versículo 19, 20 e 21, salvo engano. E aí o texto diz que Jesus aparece, alguns discípulos adoraram, outros não. Na sequência ele fala, fazei discípulos, né, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. No versículo seguinte ele fala que ele estaria com eles até a consumação de todas as coisas, né? Até o final de todas as coisas. E aí eu falei um pouquinho sobre chamado, sobre propósito. Eu queria saber um pouquinho de você. Você falou aí sobre que o Senhor realmente pegou você mesmo, te trouxe novamente para perto dele. Você tomou uma decisão. Acho que isso que é muito importante, né? Falar. Você tomou uma decisão, você entendeu que precisava realmente voltar mesmo, mergulhar no Senhor. Como que entrou o lance do teu chamado, né? Você já sabia que tinha uma habilidade para falar? Como que você identificou isso? Como é que foi essa parte? Então, quando eu voltei da Europa pra cá, eu lembro que eu voltei decidido. Só que assim, a palavra do Senhor fala, né, que o coração do homem é enganoso. Quando eu voltei, eu recebi uma proposta pra jogar A2 Paulista. E eu lembro que eu fui, cara, eu tinha acabado de voltar da Europa, tava tudo bem. E eu lembro que eu fui fazer os exames médicos e o cara mandou parar. Eu tava na esteira e tal, o cara tava fazendo aquele VO2 e tal. E o cara mandou parar. O cara falou, cara, você já teve um infarto. Um mini infarto. Ele falou, mas como é que é um mini infarto? E eu lembro que eu fiquei ali 2 dias no hospital, cara. E, tipo, ninguém falava nada. E, tipo, eu não tinha nada. Cara, eu escutava claramente Deus falar, ou você para, ou eu vou te parar. Caramba. Você para, eu vou te parar. Sabe por quê? Meu Deus. Porque assim, eu sempre tive essa convicção, cara. Eu sou muito temente, cara, a quando eu escuto Deus falar comigo através da palavra, ou no meu ouvido, no meu espírito, ou através de pessoas. Eu lembro que a gente tinha uma intercessora, a Sandrinha, e a gente foi pra praia um dia orar. Eu lembro que eu tinha ali uns 12 anos, 11, 12 anos, e ela colocou a mão sobre minha cabeça e, cara, ela despejou tudo que eu tô vivendo hoje, ela despejou quando eu tinha 12 anos. Tudo que eu tô vivendo hoje. E assim, eu tenho uma frase, você falou, né, ontem, como você falou sobre propósito, chamado, ano de 2020 e ano de 2021, Deus tem ministrado muito sobre propósito no meu coração. E Deus colocou algo na minha vida esses tempos. Quem não supera o processo, não vive o propósito. Vou dar um exemplo aqui pra gente entender. Davi tá no pasto, apacentando as ovelhas, Samuel manda chamar ele, ok? Tá todos os seus irmãos, seu pai, sua mãe, o profeta. Quando ele entra, Deus fala, é esse que eu escolhi. O profeta vai lá, Samuel unge a cabeça de Davi. Beleza? Deus deu o chamado. Deus deu o propósito. Só que Davi não sai dali e vai sentar no trono. Sim. Davi não sai dali, não vai pegar a coroa, não vai pegar o cetro, enfim. Davi, ele sai dali e ele volta o processo. Sim. Então, o que acontece? A gente pensa que, Deus falou, você vai ser um pastor, que Deus vai dar uma igreja pra você, Deus vai dar pessoas, Deus... E a gente esquece que existe o processo. O que é o processo? É o treinamento, é o alinhamento, sabe? É a gente ser moldado por Deus. Esse tempo do processo, eu vejo que ele é tão importante quanto o propósito. Porque é esse processo que vai fundamentar a sua vida para viver o propósito. Então, eu sempre tive convicção, sempre. Eu sempre tive convicção, desde de criança, a minha adolescência, a minha juventude, agora adulto, eu sempre tive essa convicção. Porém, eu tinha medo de assumir isso porque eu tinha um sonho. O sonho do Vinícius, de ser jogador de futebol, de viver disso, enfim. Sei como é isso. Eu tinha esse sonho. Então, você abrir mão do teu sonho para viver um outro sonho, isso é muito radical, isso é muito difícil. Né? E ainda mais para quem não tem tanta estrutura. Eu não tinha tanta estrutura, não tenho ainda. Mas eu vejo que assim, tudo foi desenhado por Deus, mas eu sempre preguei. Acho que eu lembro minha primeira pregação, cara, eu tinha acho que uns 13 anos. Eu lembro que eu preguei sobre o temor de Deus, cara. Uma pastora que era doida, né? Ela já tá nos braços do Senhor. Ela me falou, você vai pregar no culto aqui, cara. Eu falei, essa mulher é doida. E eu, mais doido, ainda aceitei. E eu lembro do que eu fiz, assim, acho que umas 5 folhas escritas de mensagem. Nossa, escrevi. Falei, uau, vai ser top. Então, uma dica pra você aí, ó, né? Se você não é bom em oratória e tal, não faça o esboço muito longo, cara. Faça os tópicos só, que senão você vai se perder. E eu lembro que eu fiz, cara.
A mensagem que era pra durar uns 40 minutos, cara. Acho que durou 7, 8. Cara, foi um fiasco, Nossa. foi uma vergonha. Sério, foi uma vergonha, cara. Eu lembro Nossa. que foi uma vergonha. Eu desci assim, cara, acho que eu fiquei 10 minutos em cima do altar. Foi muito feio, cara. E aí, quando eu desci assim, eu falei, meu, essa mulher nunca mais vai olhar pra mim, né, cara? E eu lembro que ela colocou a mão no meu ombro assim, e ela falou assim, Vini, o Senhor quer te usar. Ele não quer usar as tuas folhas. Nossa. Ele quer usar você. Cara, eu lembro que aquele dia eu falei pra Deus, eu nunca mais levo um papel pra cima do altar. Nunca mais eu faço texto, o máximo um tópico ali. Porque assim, eu entendi que aquilo que Deus queria, né, derramar sobre mim, às vezes eu tava preso a alguma coisa. Então assim, desde ali dos meus 13, 14 anos, depois comecei a pregar, né, e depois Deus me deu um ministério, né, que eu tenho até o canal no YouTube ali, Seja Cheio da Glória de Deus. Por que Seja Cheio da Glória de Deus? Quando eu tava no aeroporto de Istambul, na Turquia, meus 27 para 28 anos... O cara é chique, né, velho? Eita, O Jesus. cara é chique, né? Glória. Vocês meus amigos. Comerás aí, o melhor dessa terra. Aleluia. Tô brincando, vai lá. Tava lá, voltando embora. Eu sentei, cara, eu cheguei no aeroporto, tipo, era 2 horas da tarde, meu voo era 3 horas da manhã, assim. Tipo, eu não tinha o que fazer, sabe? E aí eu fiquei no aeroporto, assim, e eu tava chorando muito, cara. Porque eu sabia do que eu tava abrindo mão, sabe? E aí eu lembro que Deus falava assim, eu tava orando uma hora, assim, Deus falou no meu coração, eu falei assim, Deus, o que vai ser da minha vida? Foi o meu questionamento com Deus, assim. E como eu tô conversando contigo, que eu vi Deus falando comigo, aonde você passar, as pessoas vão ser cheias da minha glória. Foi uma experiência, assim, naquele aeroporto, cara, sabe, sobrenatural, assim. E aí eu criei esse ministério, Seja Cheio da Glória de Deus. Então, assim, e foi aonde também, quando eu voltei, que me abriu muitas portas, assim, sabe? Porque eu era apenas uma pessoa que tinha um propósito, né? E eu tinha convicção, só que as pessoas que me conheciam não tinham convicção desse propósito. Então, eu aprendo algo, nós não podemos desprezar os nossos pequenos começos. Sim. Né? Nós não podemos desprezar. Jamais. Porque é nesses pequenos começos que Deus vai te dar a direção. Hoje, o processo da minha vida, ele mudou, mas o propósito, ele continua sendo o mesmo. Que é cuidar de vidas, né? Que é cuidar de pessoas, expandir o reino, levar a palavra, amar, cuidar. O propósito ele continua sendo o mesmo, mas o processo hoje ele é um pouquinho diferente. Mas ainda continuo passando e tenho certeza que vou viver nesse processo. Porque eu acredito que o propósito ele só vai aumentar. O propósito ele só vai tomar uma dimensão de reino maior. E o reino ele não é parado, o reino ele não é congelado, o reino é expansivo. Né? Então, eu acredito que esse processo ele vai me levar a lugares, a pessoas, como tem levado, que eu vou cada dia viver essa convicção que eu tenho desde de criança. Entendeu? Interessante que com você foi bem específico isso, né? Que Deus ia te usar e nessa área ministerial mesmo, pregando o evangelho. E é importante dizer que quando a gente fala de chamado, a pessoa pode ser chamada para ser uma médica, pode ser chamada para ser um atleta, Exatamente. Pode ser chamado para... Aí isso que é um dos sofismas que tem muitas vezes na igreja, que os jovens principalmente pensam, né? Não, eu não tenho nenhum chamado, e ele coloca os olhos somente no altar, no que Deus vai usar ali dentro da igreja, e a gente esquece da essência que Deus nos fez para fora, né? Sim. Não para dentro. Então é importante dizer assim que Deus nos chama, né? A gente é carregado de habilidades e ele estabelece ali uma vocação que você tem e a gente precisa estar sendo introduzido, né, os filhos de Deus em toda a sociedade, né? Com você foi algo específico, pastor, como foi comigo também, mas é importante dizer, né, para todos que estão nos assistindo aqui, que Deus chama aonde você estiver. Aonde você estiver. Tem pessoas que, cara, os caras têm uma mente para números que eles foram chamados para mexer Exatamente. com isso. Advogados. Então a gente precisa de homens e mulheres de Deus em todos os lugares, né? Mas muito interessante isso que você falou. Pode falar. Sabe o que é interessante do que assim, na minha cabeça, e muitas pessoas me perguntaram, mas eu tenho que largar então minha faculdade, eu tenho que largar meu trabalho para e isso é muito interessante porque quando eu parei de jogar, eu fui trabalhar. E o meu questionamento com Deus era, mas se eu tô trabalhando aqui, por que eu não posso jogar bola? Por que eu não podia ter continuado no futebol? Sim. Só que o que eu entendo? Até a minha vida profissional depois, né? Foi um processo que Deus precisava tratar na minha vida. Foi um processo, cara, que Deus precisava tratar. Ensinar né? coisas, E né? ensinar coisas. E eu trabalho ainda hoje.
né? Hoje eu trabalho, hoje eu tô lá no Rio de Janeiro, tenho uma função lá, né, na farmácia do meu amigo lá, que eu ajudo ele, né, na parte de contratação, enfim, análise de perfil. Hoje eu trabalho na parte da RH, faço também análise de perfil lá. Legal. Então, assim, só que essa semana eu entrevistei um cara que eu mais ganhei o cara para Jesus. O cara se reconciliou com Jesus ali Legal. na entrevista de emprego. Então, é o propósito, é o reino. O reino está sendo instituído ali. Então, é bem isso que você falou. Eu não preciso sair disso, porque é lá que Deus quer te usar. Sim. Por exemplo, uma pessoa famosa. Como que eu vou evangelizar hoje uma pessoa famosa? Não, Deus tem que colocar pessoas lá. Como que eu vou evangelizar um deputado? Eu não estou lá. Deus tem que colocar alguém lá. Como que eu vou evangelizar um médico? Exato. Tem que ter um médico, tem que ter um enfermeiro, tem que ter alguém lá para evangelizar. Então, a gente precisa desconstruir isso. Isso. Sabe? Que eu preciso sair daqui para viver em Deus. Não. Não é o ambiente que nos transforma, é nós que transformamos o ambiente. A nossa história é muito parecida, desde o aeroporto até o trabalhar, assim. Eu lembro que o senhor falou comigo, tem aí no podcast também, e eu tava na Ásia, né? Tava no Japão e tal, tava jogando lá. E o senhor ministrou... Chique, viu, gente? Não, que isso, os caras internacionais aqui, né? Aí eu tava jogando lá e, cara, Deus já tava chamando também, né? O pessoal que acompanha, já escutou o testemunho, tu tava chamando, eu tive uma experiência sobrenatural com o Senhor também. Mas entra isso que você falou, o processo, né? Eu não voltei de lá já, nossa, agora eu sou um pastor, porque aí eu tava tendo a convicção ali quando o Senhor ministrou como ele ia me usar, né? Existia palavra sobre minha vida, eu nasci num lar cristão, sim, enfim, né? E só que era aquela coisa que você falou, né? Cara, o sonho que você tem pra viver um outro sonho, eu costumo dizer assim, Vini, somente Deus pode tirar um sonho seu do seu coração e colocar o dele. É só Deus, cara. Só não tem como teu pai vir te convencer, não tem como tua mãe, teu melhor amigo, teu empresário, sei lá, cara, não tem como convencer. E eu lembro que eu tava voltando, aconteceu tudo o que aconteceu, eu tava voltando e eu fiz conexão lá em Londres. Não, o negócio chato, hein, cara? Meu Deus, que Aí eu fiquei também algumas horas lá. Eu lembro que aconteceu tudo junto, assim, sabe, Vini? Eu tinha um relacionamento, tava conhecendo uma pessoa e tal, e bem no fim tomei uma decisão lá mesmo, assim, de terminar, entendi que não era tempo de dar esse passo na minha vida, de se relacionar, de se casar e tal. Então tudo aconteceu muito rápido. E eu tava no aeroporto, cara, ali parece que tava assim, ó, aquelas horas que não tem fim. Eu cheguei, tipo, de manhã, meu voo era só de noite. Nossa, é e eu fiquei em todas as lojas e tal. Eu me lembro que eu tava sentado assim, cara, eu nem consegui ligar pro meu pai. Na época não tinha WhatsApp, essas coisas erradas todas aí. Free comprando. Não, fiz umas comprinhas lá, Mas assim, eu tava sentado lá, cara, foi no momento que Deus mais começa, tipo, sabe, colocar as coisas assim na sua mente, no seu coração, me ministrou muito. E quando eu voltei, foi exatamente dessa forma. Meu pai sempre me ensinou, né? Que hoje meu pai é full time, né? Vai fazer anos já. Mas ele, na época que ele se casou com a minha mãe, eu tenho uma irmã, aí me teve. Por um bom tempo ele foi pastor de igreja, tipo, pastor sênior mesmo, de igreja grande, entendeu? E trabalhava em 2 empregos, né? Caramba. Então, entra o processo. processo. Aí chega um tempo da caminhada, isso especial para quem tem, né, um chamado ministerial, que Deus realmente vai falar, cara, agora eu quero que você viva por fé, eu quero que você largue, mas existe um tempo. E quando eu voltei, eu fui estudar, eu fui trabalhar, né? E até hoje eu sou pastor e eu trabalho também. Então eu acho que é exatamente o que você tá falando, né? Tem que ter essa desconstrução, e eu costumo dizer assim, que sai um peso das costas das pessoas, né? As pessoas vivem assim, sabe, desesperadas, principalmente os jovens. Quero falar um pouquinho sobre isso com você. E, cara, como é que vai ser e tal? Cara, às vezes a pessoa tá fazendo o que Deus chamou ela pra fazer, ela tá tentando ir cara, mas eu não canto, eu não, sabe, cara, não é assim. Então por isso que eu costumo dizer assim, ó, existe um chamado universal pra todos, né? Exatamente. Que é ser um adorador, é falar de Jesus, é de fazer discípulo e ser um intercessor. Isso é pra todo mundo, sem exceção. Então isso já é muito importante. É assim que o reino de Deus vai... É o carro-chefe, cara. E entrando agora um pouquinho, você falou que ele trabalhou muito tempo com jovens, né? Acho que agora que a gente pode aprender muito aí com você. Qual a tua visão sobre os jovens hoje? Para você, quais são as maiores dúvidas, os anseios dos jovens? Qual a maior dificuldade que você teve? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Como que você começou e manda ver. Então, quando eu voltei, eu comecei a estudar, lógico, né? Comecei a me aprofundar mais, né? E assim, essa vertente de cuidar de pessoas, de pastorear, como eu te falei, eu tinha muita convicção.
E quando eu comecei, e quando a igreja que eu frequentava antes, que eu era membro, eu já estava lá desde os meus 8, 10 anos lá, que eu falei para vocês. Só que daí a gente mudou de igreja e quando eu parei de jogar futebol, eu casei. Né? E quando eu casei, Deus nos deu uma direção, a gente foi para essa outra igreja que eu estava. E quando eu cheguei lá, o pastor de jovens estava saindo, né, da liderança, tudo, e o pastor ele veio e colocou na nossa mão. Só que assim, eu não tinha experiência de pastorear de jovens, de cuidar de jovens. Eu não tinha experiência nenhuma. Isso nós estamos falando de 2015. Porque minha vida foi jogar futebol. Então assim, quando a gente assumiu, e eu acredito que é uma dificuldade de muitas igrejas, estava conversando no café agora há pouco, que assim, pô, você toca bem? Vai. Ó, você é legal nisso? Faz. A gente não prepara pessoas, né? A gente não treina, a gente não discipula, a gente coloca lá. Né? E muitas vezes as pessoas se frustram, se decepcionam, e aí é nesse ponto aqui do que eu quero começar falando sobre os jovens. Por que os jovens muitos estão frustrados hoje? Porque colocaram responsabilidade sobre eles que eles não estavam preparados para ter. Eu discipulo hoje um filho de pastor que, cara, o cara não quer saber de igreja. Porque desde os 7 anos de idade, o cara tocava na igreja, o cara já era líder, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hoje o cara tem 24 anos, cara, o cara não suporta mais ouvir. Por quê? Porque ele falou, cara, eu tô saturado. Eu não lembro de eu estar brincando, eu lembro de estar na igreja. Eu não lembro de estar se divertindo, eu lembro de estar na igreja. Criança tem que brincar, né, cara? Adolescente tem que se divertir, cara. E, cara, ele chegou a um ponto que hoje ele fala que para ajudar ele fez psicologia, né? E a psicologia, cara, ou ela te expande a mente acerca do reino, né? Parece meio contraditório isso, mas ou ela expande a tua mentalidade para reino, ou ela mata. Então, assim, eu falei pra ele uma das coisas, cara, você não estava preparado espiritualmente pra fazer esse curso. Porque hoje o cara fala, cara, eu não sei se realmente existe inferno, se existe céu, se existe um Deus, se tudo foi criado por ele. O cara entrou em parafuso agora, cara. Pô, é um menino topíssimo, cara. Topíssimo, conhece demais a palavra, um cara... Então, assim, eu vejo que a maior dificuldade de jovens hoje é fundamentá-los na palavra. Não só deles, da igreja no geral, é fundamentá-los na palavra. Cara, Perfeito. Não existe mudança de vida sem fundamento de palavra. Sim. Não existe. E o que acontece, cara? Hoje a gente vive uma geração muito rasa em muitas coisas. Vou te dar um exemplo. A nossa geração, ela quer ser muito profunda aonde a Bíblia é rasa. E ela quer ser muito rasa onde a Bíblia é muito profunda. Então, assim, os jovens hoje, ele não é fundamental na palavra, então ele tem muitas dúvidas do seu chamado, quem ele é, para onde ele vai, o que aconteceu, quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Se você perguntar hoje para um jovem, né, quem é Jesus na sua vida? Ah, Jesus me salvou. Não, legal, mas e o teu relacionamento? E você mergulha nele, você conhece ele? Porque o grande segredo não é o quanto nós temos do Espírito Santo. O segredo é quanto o Espírito Santo ele tem de você. E essa é a diferença. Então eu vejo assim, a gente vive uma geração de Juízes 2:10, que está escrito assim, ó. E se levantou uma outra geração que não conhecia o Senhor e nem as obras que ele tinha feito. Nossa. Juízes 2:10. Só que essa geração de Juízes 2:10 ela é a geração pós-Moisés, pós-Josué e pós-Caleb. Pô, ela não é uma geração pós-Vinícius, pós-Eduardo. Ela é uma geração pós-Moisés. Não. Ela é uma geração pós-Moisés, pós-Josué e pós-Caleb. E a Bíblia está dizendo, ela se levantou e ela não conhecia o Senhor e nem as obras que ele tinha feito. É a nossa geração, cara. Nossa, total. Nossa geração não conhece o Senhor, cara, numa profundidade que precisa ser conhecido. Não conhece as obras que o Senhor faz. Então hoje, o que a gente vê? Eu te falo por mim. Eu no começo, eu entrei nisso. Eu fazia evento. Eu não fazia culto. Não fazia culto. Eu fazia evento, eu não fazia culto. E quando eu fazia evento... Era 250 jovens. A gente chegou a ter lá quase 300 jovens. Eu fazia retiro com quase 200 jovens. Só não levava mais porque não tinha onde colocar. Então, assim, aí quando Deus, me pegou, tirou essa mentalidade de evento, tirou essa mentalidade de ser, de fazer e ser, cara, aí as coisas começaram a mudar. Que daí eu coloquei uma escola de intimidade. Aí já diminui drasticamente o número, né? Já diminuiu. Eu já comecei todo culto, toda sexta-feira antes dos cultos, a gente tinha que orar das 11 à meia-noite, à 1, não lembro.
já começou a diminuir os líderes, né? E eu, que daí era o cara top, agora eu já era o cara ruim. Por quê? Porque eu comecei a fundamentar na palavra. E quando você começa a fundamentar os jovens, né, você começa a tratá-los. Quando você começa a tratá-los, você começa a confrontá-los. E hoje, a nossa geração foge de confronto. Total. Foge de confronto. E, cara, não tem como você caminhar com Deus e não ser confrontado. Não, né? Confronto é um dos atributos do amor de Deus, né? A afronta, que é algo errado. Deus nunca vai nos afrontar. Afrontar é falar distintas. Mal do Vinícius por trás, né? Exatamente. Pelas costas, mas confrontar em amor, falar o que tem que ser dito, por mais que doa, por mais que seja difícil, né? A gente precisa ser confrontado. A Bíblia nos confronta, né? Cara, e são muitos desafios, né? Eu percebo, assim, muitas vezes os jovens muito alienados com tudo, né? O coração deles ainda tá muito ligado ao entretenimento, às coisas do mundo e tal. Cara, o que fazer nessa situação, assim? E eu falo que é do modo geral. Geral. É tipo a igreja como um todo, assim. O jovem, claro, tem alguns que são realmente intensos, se entregam pro Senhor, glória a Deus por isso. Mas de uma forma geral, assim, até os líderes de jovem têm muita dificuldade, né? Tem muita dificuldade. Eu tento buscar sempre conhecer alguns líderes e tal. Falo, cara, qual é o remédio para isso? Claro que é a palavra de Deus, nós vamos buscar fundamentar eles na palavra. Mas ainda a gente tá distante de alcançar muitos, né? Não sei como que você vê isso, porque eu vejo uma geração assim muito boa de... Cara, se você perguntar pra eles lá quais as últimas 10 séries do Netflix lá que saiu, os caras sabem tudo, velho. Entendeu? E só que, cara, tem uma dificuldade pra se comprometer com o evangelho, com o reino, com a célula, com o culto. O que fazer, Vinícius? Eu fui assim. Pois é. Eu fui assim, entendeu? Se comprometer, esse comprometimento. É exatamente isso. Eduardo, a gente... hoje melhorou um pouco por causa da informação. Mas assim, cara, a gente... É aquilo que eu falei no começo. Os pastores pegavam um cara descolado, um cara legal e colocavam como líder de jovens. Cara, esse cara não tinha fundamento nenhum, base nenhuma. E eu até gravei um vídeo essa semana dizendo, cara, quem está ferido vai ferir. Quem é curado, cura. Mas quem tá ferido vai ferir. Perfeito. Então, assim, às vezes pegava um cara frustrado com a igreja, frustrado com liderança, frustrado com tudo. E, cara, ele frustrava todo mundo. Não porque ele queria, mas era o que ele tinha pra entregar nesse momento. E não é de uma forma intencional. Muitas vezes era intencional. Então, essa preparação, essa base, cara, eu não creio em uma igreja que não existe discipulado e não existe um acompanhamento, que nós chamamos de discipulado, e não existe gerar. Nós precisamos gerar, cara, líderes. Nós precisamos gerar pessoas. Né? Jesus, ele escolheu aqueles homens, né? E ele gerou dentro deles. Cara, nós estamos falando de 12 homens que a sociedade não queria. Nós estamos falando de 12 homens que as pessoas viravam as costas, que ninguém queria andar com eles. Nós não estamos falando dos caras top da época. Nós estamos falando de um ladrão, de Judas, que Jesus falou, tá vendo esse cara aqui? Ele me rouba. Mas Jesus, por que você não tira a bolsa dele? Não, porque é o processo. É o processo dele. A gente tá falando de Pedro, que andava com a espada na cintura, e você nunca viu Jesus falando, Pedro, abandona isso aí. O máximo que Jesus fez, quando ele cortou a orelha de Malco, Jesus falou, guarda isso aí, cara. Então, se a gente tá falando de que Jesus, ele semeou e ele plantou aquilo que ele queria que os seus discípulos fossem. Hoje nós não vemos isso, cara. Eu acredito que hoje uma igreja ela precisa ter esse acompanhamento. Então, assim, nós que trabalhamos com jovens, a gente trabalha com jovens, a gente precisa ter uma mentalidade de reino, uma mentalidade de Deus e esquecer as coisas dessa terra. Porque a gente quer atrair ou distrair os jovens. São duas coisas totalmente diferentes. Muitas vezes a gente está distraindo com as coisas desse mundo. Né? Eu trabalho com jovens, a gente é jovem, cara, mas eu não acredito numa igreja que precisa se dobrar perante as coisas do mundo para ela crescer. Que a gente precisa fazer, cara, eu não acredito nisso, cara. Também. Eu acredito em jovens que oram, em jovens que jejuam, em jovens que lêem a palavra, só que não tem como Deus usar um cara. Não tem como, não. Tem como. Mas é muito difícil Deus usar um cara que ele fica 6 horas por dia jogando Free Fire e não abre a Bíblia. Sim. Entendeu? Sim. Que o cara assiste 12 jogos de futebol na TV, mas o cara não ora. Perfeito. Pode usar. Lógico que pode. Deus usou aquele ladrão na cruz. Só que eu acho que a nossa geração ela é muito rasa, cara.
Muito rasa. Muito rasa. E a gente precisa mudar isso, gerar vidas dentro de vida. Sim. Entendeu? Você falou um ponto interessante sobre entretenimento, assim, né? Se eu começo a fazer programações, movimentos na igreja com esse intuito de não de culto, mas de evento, eu tenho que anualmente ter eventos, porque é o que vai sustentar aquela pessoa é entretenimento, não é a palavra. Se não tiver, meu irmão... Entende? Então, não tô dizendo que é errado você fazer um evento, uma coisa diferente. Não, eu acho que isso tem que fazer, isso é muito válido, né? A gente faz, gosta disso. Mas a gente tem que gastar tempo em pregar a palavra e fundamentar. E eu acredito que não foge muito disso, né, Vini? Vai ter pessoas realmente que vão espirrar e vai ter pessoas que vão estar ali, pô, eu quero aprender, vai entrar no processo, tem coisas que não são automáticas, Sim. né? Mas eu acredito que esse é o caminho, né? Não tem como... É muito complicado, né? Até Paulo fala, né, sobre... a imaturidade, a maturidade. Eu acredito também que a gente não pode cobrar também algumas coisas dos jovens num momento que não pode ser cobrado. A gente também, como líder, como pastor, falando para líderes, né, pastores, pessoas. A gente não pode também cobrar. Pô, às vezes tem um líder que cobra uma santidade e fala, cara, é impossível o cara viver isso que tá sendo cobrado, até porque, primeiro, olha de onde ele vem, o que ele tá vivendo. Por isso que eu falo assim, ó, o problema não é alguém errar. O problema é o que ela faz depois do erro. Exatamente. Então, assim, cara, se você tá ali, você tá na igreja, pô, Eduardo, errei de novo, cara. Me ajuda. Pô, vambora, velho. Vambora, vai dar certo. Cara, pô, caí de novo, velho. Me ajuda. Vambora, velho. Vambora. Então, assim, eu acredito que é muito esse caminho, né? O problema é não ter essa direção. É não ter esse direcionamento. Porque, Eduardo, a gente vai errar, cara. A gente vai... Nós temos que estar preparados, Eduardo, para ser frustrado e para frustrar pessoas. E, infelizmente, cara, nós, seres humanos, a gente frustra pessoas porque às vezes a gente não olha de uma forma que a pessoa quer que olhe, às vezes não fala uma coisa que a gente quer que fale. Né? Eu falava na mesa para os meninos ali hoje. Hoje nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja de Apocalipse 3, que Jesus está dizendo, eu tô batendo na porta, eu tô pro lado de fora. Hoje a gente vive essa igreja. Nós temos algumas igrejas que vivem Atos 2, que está sendo revestida com o Espírito Santo. Sim. Então, só que essas duas igrejas, elas falam sobre Jesus, elas pregam sobre Jesus, só que qual igreja tem apontado para Jesus? Então, essa é uma diferença. E é exatamente o que você falou. Eu acho que se gera uma cobrança muito grande nos jovens que muitas vezes eles não estão preparados. E não estão preparados por quê? Porque eles não foram fundamentados. Sim. Né? Então, eu não acredito numa igreja que não fundamenta na palavra. É isso que você falou. A gente pegar os jovens, ensinar, cuidar de novo, cuidar de novo, cuidar de novo, cuidar de novo. Essa é a nossa logística com os jovens. É cuidar, cuidar, levantar. Porque ainda a vida espiritual dela não está concluída, não está firmada, não está alicerçada. A gente precisa... Essa semana eu falava com o pastor Wesley a respeito de uma pessoa. Eu falava com ele, cara, nós vamos ter que orar assim, ó, para Deus nos dar uma sabedoria incrível. Porque é novo na fé. E a gente vai ter que passar coisas que a gente não queria passar hoje, mas vai passar. Questionamentos, explicações, palavras, quedas, frustrações, sonhos. Então, hoje a gente precisa se preparar mais, como pastores jovens, como líderes, para a gente levar essa galera pro céu. Né? Porque quando a gente chegar lá, Deus vai perguntar, e aquele jovem lá? Né? E aquela moça, aquele moço, aquela pessoa? Né? E aí? Será que a gente desistiu, abandonou? É importante também a gente estava falando de entretenimento e tal, mas acho importante também a gente olhar para o jovem e, pelo menos de uma certa forma, entender a linguagem dele, né? Uma forma de comunicar o que a gente quer comunicar, porque muitas vezes vem um pastor que, cara, não consegue comunicar. Exatamente. Não consegue chegar e entender. Agora, nós como jovens, que acredito que somos ainda, a gente consegue entender o coração, né, do jovem, entender as nuances da vida, né? As mazelas e tal. Sim. Então, de alguma forma, é com muito amor. Eu falo assim, cara, tem gente que não quer e não tem o que você possa fazer. Exatamente. Tem gente que não quer, que vai sair, que vai, sabe? Mas a nossa oração é que o Espírito Santo convença, até porque somente ele pode convencer, né? E toque essas vidas. Então, eu costumo dizer assim, cara, vamos prosseguir. Se estamos falando para 2, vamos continuar. Não podemos parar. Estamos falando para 3, porque a gente, quanto mais profundo você mais vai atrair pessoas que querem a profundidade. Assim. Costumo dizer isso. Então, eu acho muito interessante que você colocou que... E o fato de você olhar como um culto, né? Você tem que fazer um culto, porque a nossa vida... A gente tem uma canção que a gente gravou recentemente, né? A gente fala, o culto sou eu, né?
sacrifício no altar, sacrifício no altar. Então a gente tem que entender muito mesmo, cara, a nossa vida é um cultuar a Deus, né? É colocar o Senhor no lugar de direito, é ter uma vida prostrada aos pés dele. E isso fala de um todo, Sim. né? Então achei muito bacana, assim, porque eu acredito que os maiores desafios hoje, claro que existem desafios na área da família, ixi, cara, são tantas coisas, mas eu entendo, assim, que existe um papel muito importante dos jovens, né? Eu acredito na profecia de Joel, então eu não entendo somente velhos caminhando sozinhos, né? Os mais experimentados, exatamente. Mas eu acredito que é todo um time, né? A gente conversa, junção, cara, é uma junção de tudo. Então é bom também a gente se fortalecer, né? Eu acredito que até quem tá nos assistindo, líderes, pastores, assim, de jovens, a gente se fortalecer, porque no meio da caminhada, às vezes, cara, a gente fica muito frustrado. O cara fala, cara, meu Deus do céu, a gente tá se empenhando, fazendo tudo, cara, o cara, tipo, nenhuma mensagem manda, né, cara? Quando eu cheguei uma época, assim, cara, que eu falava assim... Queria largar. Eu tô em pecado. Só pode. Eu não fui chamado pra isso aqui, cara. Então a gente começa a entrar em parafuso, né, cara? Mas o que sabe que resume tudo isso? Eu vejo assim... Eu vou te fazer uma pergunta. Hoje, a geração que nós vivemos, tudo que nós temos, é fácil ser um jovem hoje? Cristão, cara, não é, temente, entregue. Difícil, cara. É difícil. Cara. É difícil. Não adianta a gente ficar... É difícil, cara. Olha tudo. Eu tenho uma música, acho que nem é do tempo de vocês, nem dos meninos que estão aqui, falava assim, esse mundo não tem nada pra mim, quero ser santo. É uma coisa assim. Cara, não vou dizer que essa música é uma mentira, mas ela faltou um pouquinho com a verdade, que esse mundo tem muita coisa pra nos oferecer, cara. Muita coisa. Tem bebida, tem vício, tem balada, tem mulheres, tem homens, tem dinheiro, tem fama, tem sucesso, tem prostituição, tem adultério. Cara, tem muita coisa. Né? Como sempre teve, só que hoje a proporção que isso tomou, por causa das redes sociais, enfim, cara, é muito grande. Então, hoje em dia não é fácil. Por isso que eu vejo, cara, que Deus... vamos começar... Né, por um ponto. A Bíblia diz, no final dos tempos, o amor de muitos se esfriaria. Quando a Bíblia fala o amor de muitos, né, o que é amor? Né, a Bíblia fala que Deus, ele é amor, ele não sente amor. Né? Só que quando a gente fala essa palavra, a gente só leva ela pro meio eclesiástico, que é o amor, nosso amor com Deus. E não é só o nosso amor com Deus, é o nosso amor com o próximo, porque a Bíblia vai dizer, como que eu posso amar a Deus se eu não amo nem o meu irmão que eu vejo? Perfeito. Então, o amor de muito tá se esfriando na cumplicidade, né? Na amizade, no relacionamento. Né? E esse amor se esfriando, o que acontece? As pessoas se tornam perversas. Mas, então, hoje a gente vê isso. Né? As redes sociais, então, hoje eu tenho as minhas redes sociais porque eu quero propagar a palavra e é uma ferramenta boa, mas eu não fico ali, cara. Porque aquilo que você falou na mesa é vidas de fake, é lugares de fakes, que a gente muitas vezes tá olhando dizendo, uau, mas aquilo tudo... Né, tá fundamentado na areia. E hoje, exatamente, hoje a melhor forma talvez de você alcançar alguém, comunicar, é através das redes sociais, né? Por isso que a gente não pode... Nós estamos aqui gravando um podcast que vai estar nas redes sociais, então a gente tem que ter sabedoria e tentar... Eu escutei algo tem um amigo meu, logo ele vai estar aqui, ele só não tá aqui porque a esposa dele tá grávida e tal, o Alexandre, ele é teólogo, cara, o cara é monstro, E ele falou uma coisa muito interessante, foi tomar um café... E eu sempre fui assim, fujo do Instagram e tal, essas coisas, mas eu vou encarar essa... É um cara bom pra te indicar, viu? E aí ele falou assim, cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tinha mais ou menos o pensamento como você, mas eu comecei a perceber que eu postava um vídeo e por dia 100 pessoas viam. Aí você pode parar e pensar, cara, não é nada perto do que a gente vê os números hoje, né? Mas ele falou assim, cara, não é nada pra quem não tem visão de reino. Sim. Né? Aí ele falou assim, cara, no final da semana, quando eu ia somar, era 700 pessoas que tinham me visto pregar. Sim. Eu entendi que eu pregava pra mais pessoas que meu pastor no domingo. Imagine, cara. Cara, aquilo ali me chamou muita atenção. Ele falou assim, e aí ele trouxe essa realidade pra mim, né, como líder. Você falou assim, cara, tem muita gente comunicando coisas mentirosas. Sim. Tem muita gente comunicando, sabe, coisas que não vão preparar essa geração para os dias difíceis. Então, qual que é o nosso papel? É criticar? É falar mal? Jamais. O que você tem que fazer? Utiliza a mesma rede social para pregar a verdade. E aí você pode ficar despreocupado, porque é o Espírito Santo que convence. Sim. Porque se eu ficar preocupado em, mas também estão pregando mentira, eu vou estar falando que o Espírito Santo não é poderoso para revelar aquilo que é verdade para alguém.
Então eu falei, cara, uau, velho. O cara assim, tipo, me pôs no prumo, assim, tá ligado? Falar, cara, vai e faz. Esse dia eu vi uma frase, eu não lembro na íntegra, assim, Sim. Vou parafrasear do meu jeito, assim. O que me incomoda, o que me assusta não é o grito dos ímpios ou dos maus, mas é o silêncio dos bons. Meu Deus. É algo assim. Sim. Então é isso que né, a gente precisa... Cara, você falou, né? Às vezes, o cara, 700 pessoas ali. E é exatamente isso. E se a gente for pegar, cara, Deus ele tem uma matemática. O pastor Wesley fala muito isso. Deus ele tem uma matemática. Qual que é a matemática de Deus? Eu até sei qual. 99-1. 99-1. Essa é a matemática. Uma vida cara, vale mais que o mundo inteiro. Jesus tava dizendo assim, cara, eu vim pra 1 do que pra 99 justos que acham que não precisam, né, se render à minha presença, precisam de arrependimento. Então a matemática de Deus é 99-1. Se um vedo mudar a sua história, mudar a sua vida, sim, cara, acabou. Imagine 700, imagine 100. Sim. A gente não tem essa proporção em Cristo, no reino espiritual, o que isso pode mudar. Sim. Porque eu tenho certeza que você coloca conteúdos e eu acompanho, que, cara, tenho certeza que pessoas mandam mensagem pra você, cara, eu precisava ouvir isso. Sim, muito manda, obrigado. Cara, manda. Tá tocando. Tá tocando. Tá tocando. Entendeu? A pessoa, ela vê 10 vídeos que ela dá risada, que ela se diverte, mas depois de 5 minutos ela tá chorando de novo. Sim. Mas ela vê um vídeo teu, Sim. que aquilo muda a história dela, o pensamento dela. Sim. Então, cara, vamos seguir nessa matemática de Deus aí, Edu. Cara, que animal. Vamos seguir nisso E aí. fala um pouquinho, cara, do teu nova estação na sua vida, novo tempo, né? Então você, como você estava falando, você era pastor, né? Aqui em Curitiba, com a sua esposa e tal. E aí Deus transicionou para você viver em outra cidade, né? Fala um pouquinho desse desafio aí do Rio de Janeiro e tal. Nós pastoreamos os jovens da Quadrangular do Pilarzinho, ali desde 2015, né? E do ano 2020, não foi... Cara, eu vejo assim, essa pandemia, esse vírus, né? Ele falou muito ao nosso coração. E assim, cara, 2020 Deus começou a ministrar no nosso coração que Deus ia nos dar uma nova estação de vida, que Deus ia começar um ciclo novo na nossa vida. E assim, como eu comentei com você, eu tava acomodado, cara. Pra mim era muito bom estar na minha igreja, né? Uma igreja top, uma igreja estruturada, uma igreja de mais de 50 anos. Tudo funcionando. No mesmo lugar, tudo funcionando, cara. Pessoas, tudo. Então assim, pra mim era muito cômodo, né? Eu saía pra pregar bastante nas quadrangulares, enfim. E Deus já vinha ministrando, e quando foi novembro, a gente resolveu dar esse passo, né? Conversamos com o nosso pastor entendeu, Deus já tinha ministrado no coração dele, ele foi muito, ele nos honrou, né? Num culto ele nos chamou, orou pela nossa vida, porque era o nosso desejo sair pela porta que nós entramos, né? Pela porta da frente, porque, cara, eu vejo assim, às vezes tem igreja que o cara sai e ele vira inimigo, né? De igreja, daquelas pessoas, e era isso que a gente queria sair, né? Podendo encontrar na rua e abraçar, beijá-los, enfim, e foi assim que aconteceu. E quando a gente saiu, nós ficamos de novembro a janeiro congregando em outra igreja, né? Só que assim, a gente sabia que ali não era o nosso lugar, que Deus estava preparando algo. E em janeiro veio um convite para a gente ir para o Rio de Janeiro, né? Cuidar da igreja Atos hoje com o pastor Wesley, né? E assim, cara, na hora aquilo veio com uma flecha no meu coração. Eu não pensei, cara, eu tava trabalhando aqui, eu tava na multinacional, já tava indo para um cargo melhor, né, já ia ter condições melhores de trabalho, enfim, um salário alto, tinha um salário muito alto. E assim, cara, aquilo não falou comigo. Salário, status, aquilo que eu tava fazendo não comunicou meu coração. Mas eu nem sabia o que eu ia ter lá. Aquilo comunicou com o meu coração, cara. Sim. Aquilo falou comigo, aquilo me impactou. E assim, a gente foi hoje pro Rio de Janeiro, estamos desde o dia 8 de março, né? Fazer 2 meses agora. Se adaptando ainda. Estamos na igreja Atos hoje. Estamos lá cuidando de vidas, cuidando de pessoas. Legal. É uma igreja totalmente voltada eu falei para você, Atos, né? O slogan da nossa igreja é a igreja de ontem sendo manifestada hoje. Né? A gente quer trazer essa essência de Atos, né? E o pastor Wesley de Atos, ele sempre fala, cara, nós precisamos ser testemunha aqui em Campo Grande, que é o bairro, né? Lá do Rio de Janeiro, nós precisamos ser testemunhas aqui. Não adianta a gente querer alcançar os confins da terra, é aqui nosso primeiro processo, né? E hoje nós estamos trabalhando lá, né? Nós temos uma igreja que está há 1 ano, né? A igreja tem 1 ano, então está muito recente, muito novo, temos muitas dificuldades ainda, mas estamos caminhando, né? O pastor Wesley sempre fala, Sião é logo ali, e nós estamos indo para lá,
Estamos caminhando. Nós temos um projeto social que é Chamados de Amor, né? Num lugar chamado Jardim Maravilha. É um lugar muito, muito, muito difícil naquele lugar em questão de recursos. Bem precário. Muito precário. Saneamento básico, tudo é bem... Tudo. Esgoto Nossa. Passando dentro de casa. Meu Deus. Muita criança. Cara, se você for lá com o seu carro, colocar 2, 3 crianças dentro do seu carro e levar embora, cara... você vai estar fazendo um favor para aquelas famílias, muitas vezes. Meu Deus. Entendeu? Porque às vezes as crianças não têm pai, não têm mãe, é criado com a avó, com a tia. Uhum. E assim, cara, é um bairro totalmente precário. Né? Então a gente está com esse projeto, a igreja já construiu uma casa lá para uma pessoa, a gente ajuda famílias com alimentos, com estudo, e a gente quer crescer isso, a gente quer fazer uma escolinha de futebol, quem sabe levar o Keirson lá um dia também, quando tiver tudo estruturado. A gente quer ter um amigo do pastor Wesley que ele dá... aula de programação de sistema, então ele já se dispôs a ir lá ensinar as crianças e adolescentes para dar um destino, porque assim, a gente não quer só dar cesta básica, porque cesta básica é paliativo, não muda a vida. Não. A gente quer dar um destino, né? Então, com a escolinha de futebol, com a escola de informática, né, a gente vai dar um destino para essas crianças. Então, é esse foco. Cara, tem sido um tempo muito bom. É um desafio muito grande. A realidade do Rio de Janeiro é totalmente diferente do que a gente está acostumado aqui em Curitiba. Mas, cara, a gente está vivendo essa estação, minha esposa está amando, os meus filhos estão se adaptando muito bem. Né? A gente está vivendo uma nova realidade de vida hoje, de tudo aquilo que a gente aprendeu aqui, cara. A gente vê cada coisa que Deus nos ensinou, que Deus ministrou no nosso coração esses anos. Hoje a gente tem aplicado algumas coisas lá, né? E tem sido, cara, muito bênção mesmo. Cara, que legal. Vamos esperar tudo isso aí melhorar um pouco, passar Temos que ir lá. Fazer uma visita lá pra vocês no de Rio de Janeiro. Vini, estamos chegando aí já estamos quase na metade de 2021, né? Cara, como tá passando rápido o tempo. Meu Deus, estamos aí vivendo, né, essa situação difícil no mundo todo, na verdade. Sim. Mas a gente tem bastante esperança que logo vai estar todo mundo aí vacinado e todo mundo bem. Em nome de Jesus, essa semana aí acho que de 60 a 65 vai poder ser vacinado, exatamente. Alguma coisa assim. Deus tem falado algo específico no seu coração com relação a essa pandemia? Óbvio que eu sei que Deus usou muitas pessoas para falar à igreja. A gente na igreja tem se movimentado muito debaixo de uma palavra que Deus está trazendo para os ministérios apostólicos mesmo, né? A gente vê, assim, grandes homens de Deus falando a mesma língua. A gente tem falado que é um tempo de alinhamento, né, da noiva para com a vontade do Senhor, né? Alinhamento das vidas, realmente voltar para os lares, focar, colocar os seus olhos no que realmente importa, olhar para a sua vida, né, ver como que você está vivendo. Deus tem falado algo específico com você com relação a isso? O que Deus ministrou com você nesse período aí pandêmico, tem, né? Vamos fazer muita coisa, né, cara? Muita coisa. A gente costuma brincar, esses tempos eu escutei de um pastor que não houve ainda no século XXI um profeta igual o profeta Covid-19. Não houve. É o maior profeta da nossa geração. É o maior profeta, porque ele voltou a gente para nossos lares, ele voltou a gente a Cristo, ele voltou nessa dependência, né? Ela fez isso, essa pandemia. E assim, recomeçar, cara, é o que Deus tem ministrado no meu coração. Recomeçar. Muita gente fala assim, poxa, eu preciso recomeçar algo. A gente quer criar algo novo para fazer de novo. E recomeçar, cara, é você fazer de novo aquilo que você já tinha feito. Não é fazer de novo o novo. E muitas vezes a gente quer inventar coisas novas e essa pandemia, esse tempo nos ensinou pra gente voltar, né? Apocalipse diz, né? Volta aonde você caiu e recomeça. Sim. Então, volta lá, não é daqui pra frente algo novo, não, volta lá e recomeça. Então Deus tem ministrado muito isso no meu coração, tudo isso que você falou, né, casa, família, colocar a casa em ordem, restituir o sacerdócio. Sim. Cara, hoje a gente vê, né, como a gente tava falando de jovens hoje que estão perdidos, sem direção, sem caminho, porque não tiveram sacerdócio dentro da sua casa. Então, tudo isso que nos ensinou, mas, cara, Deus tem ministrado muito isso, recomeçar, cara. Recomeçar o teu ministério, recomeçar a tua vida, recomeçar a tua história, recomeçar o teu casamento, cara. Coisas que eu não fazia mais com a minha esposa. Olha que eu sou novo casado, eu tenho 6 anos de casado. Mas coisas que a gente fazia no primeiro ano, no segundo, a gente não tava fazendo mais. E a gente voltou a fazer. Por quê? Porque a gente
né? Infelizmente, a minha esposa, ela brinca, a gente não durou um mês no Rio já. Um mês do Rio de Janeiro, a gente já pegou Covid já, né? E, cara, assim, a gente sentou um dia lá, assim, e ela falou pra mim, cara, você já parou pra pensar que a gente pode morrer? Eu falei, sim, eu nunca tive tão perto da morte que eu saiba, Deus já deu muito livramento. Mas que eu saiba, eu nunca tive tão perto da morte. Então, assim, cara, ali Deus começou a ministrar muitas coisas no meu coração. Eu lembro que Deus ministrou algo muito forte no coração dela. Eu peguei o exame antes, eu fiz um dia antes, e eu peguei o exame, e, cara, aquilo me chocou, assim. Balançou minhas estruturas, cara. A hora que eu peguei o exame, assim, e a hora que eu tava bem, tipo, eu fui mais assintomático, assim, entendeu? Mas a hora que eu peguei, cara, aqui, meu irmão, aqui, ó, é por isso que a gente atende pessoas com depressão, né? E, cara, você fala assim, meu, essa pessoa não podia estar vivendo isso, cara, aqui, ó. Eu lembro que eu fiquei muito mal, assim, psicologicamente, assim, no primeiro dia, assim. Não de medo de morrer, cara, mas ter 2 filhos, cara. Você fica pensando tudo, né? Ter 2 filhos, né, cara? Então, assim, aí beleza, daí eu fiquei meio ruim, assim, tal, psicologicamente e tal, mas eu falei, pô, não posso demonstrar muito e tal, me isolei em casa. E aí, no outro dia, minha esposa pegou o exame positivo. Caramba. Cara, daí, tipo, ela começou a chorar, assim, e tal. Daí eu falei, meu Deus, cara, e agora? Daí eu falei, amor, né, você tá bem, a gente tá bem, amor, não estamos com dor em nada, a gente tá bem, amor, e tal. Daí ela falou, não tô chorando por isso. Daí eu falei, mas por que você tá chorando, então? Daí ela falou, porque no caminho, eu vim falando pra Deus, eu não quero morrer por causa dos meus filhos. Não quero morrer. Deus, se eles estivessem já criados e tal, o senhor podia me levar agora, eu tô preparado e tal. Daí ela começou a entrar em choque, porque ela falou assim, sabe o que eu percebi, Vinícius? Que eu tô amando mais os meus filhos do que a Deus. Nossa. Cara, aquilo deu... Uau. Não pensei nisso. Ela falou, não podia estar sentindo isso, cara. Eu não podia estar preocupado com isso. E ela entrou em parafuso por isso. Daí eu falei, mas como é que você tá? Dor? Não, você não quer nem saber. Tipo, eu tô amando meus filhos mais do que a Deus. Daí naquela hora assim... Nossa, forte. Tipo, o que eu ia falar, cara? Só que eu falei pra ela, amor, a gente tem que agora ser... Calma. Tipo, você tá amando mais eles ou você tá com medo de como eles vão ser criados? Ela falou, mas quem que vai pregar pra eles, cara? Quem vai ministrar o coração deles? Quem vai ensinar eles? Quem que vai ensinar eles? Eu falei, então, peraí. Não entra tanto em parafuso. Então não é que você tá amando mais eles, você tá preocupada e essa preocupação tá te levando... Porque, tipo assim, depois assim... Porque na hora eu quis amenizar a situação, né? Daí ela falou, cara, é uma coisa minha e Deus. Né? Não adianta o que você falar agora, né? Daí eu fiquei pensando, falei, meu, eu preciso ter um coração desse aí, cara. Eu preciso aprender com a minha esposa. Né? Então, nesses tempos que a gente ficou, né? Nesses 15 dias que a gente ficou em casa, cara, Deus ministrou muito isso. A gente colocar Deus acima de todas as coisas da nossa vida. Tudo, acima dos nossos filhos, acima de tudo, cara. E esses 15 dias, assim, foi uma entrega total, cara. Uma entrega total da nossa vida, sabe? Um dia a gente orou, a gente falou, Deus, se o Senhor quiser nos levar, prepara a pessoa só. Mas o Senhor pode levar hoje. E a gente foi ministrado junto ali, sabe, cara? Porque quando a gente entendeu isso aí, cara, gerou paz. Gerou paz no nosso coração. Amém. Paz de morte. Foi isso que ela falou pra mim. Cara, eu tô com uma paz de morte. Eu falei, sai fora, eu não vou morrer não, cara. Eu caso de novo. Eu Quero falei pra viver, ela. Ela falou, não, cara, eu tô em paz. E aquilo, Deus gerou paz no nosso coração, sabe? Mas é esse ensinamento, cara. Sabe, de tudo isso que você falou, mas a gente colocar a nossa vida, sabe, cara? Viver o primeiro mandamento com intensidade. Amar a Deus sobre todas as coisas, cara. É por Ele, pra Ele, que a gente tá aqui, cara. Eu acho que na pandemia, acho que foi o que mais o céu quis ministrar à igreja, né? Olha, revejam tudo que vocês estão fazendo, revejam suas obras, revejam suas motivações. Exatamente. Porque talvez vocês estão fazendo muitas coisas que eu nem quero que vocês façam, nem pedi pra vocês fazerem. Eu só quero o coração de vocês. Exatamente. A gente eu já fiz, não sei se você... Eu já fiz coisas para Deus sem Deus. Meu Deus. Davi, ele foi levar a arca. Só que ele fez algo para Deus sem Deus. Sem Deus. Não era em cima de bois. Era em cima dos ombros do sacerdote. Ele tava fazendo algo para Deus sem Deus. Aí quando ele entendeu que ele precisava fazer algo para Deus com Deus... Cara. Aí ele fez o certo. Então muitas vezes eu já fiz legal. Coisas para Deus sem Deus, cara. Já fiz a coisa certa da maneira errada. Então, cara, esses dias assim foi um tratar de Deus, sabe? A gente entregar mesmo a nossa vida, sabe? Assim, amar a Deus mesmo na nossa totalidade, sabe, cara? Na nossa totalidade. E o compromisso que a gente fez, sabe, cara? A gente não tirar os nossos olhos de Deus.
né? Tanto que a gente ficou 2 horas no telefone aí, o Alan, e Deus me deu essa mensagem, né, quando a gente estava conversando sobre Asaf, né, cara? Porque Asaf, quando ele tirou os olhos, Asaf era o regente do templo de Salomão, né, cara? Ele ministrava, a glória descia, a Shekinah tomava conta. Só que a Bíblia diz, né, que ele falou, Deus é bom com Israel, mas para mim Deus não é bom. Os meus pés quase se desviaram, porque eu tive inveja dos ímpios. Ele tirou o olho dele vertical e colocou horizontal. Porque nem a morte eles têm aperto, né, as suas casas, o seu pescoço está com um colar de arrogância. Tudo que ele apontou, nada apontava para Deus, tudo apontava para a terra. Então, quando a gente tira os nossos olhos, né, de Deus, a gente começa a olhar horizontal, meu irmão, tua vida ela não vai apontar para Jesus. Né? E a gente viu que nesses dias, cara, muitas coisas na nossa vida não estavam apontando para Deus. Cara. Não estava apontando para Deus. A começar pela nossa casa. Nossa. Né? Então, isso é muito forte, cara. E eu não tenho vergonha nem medo de falar essas coisas, sabe por quê? Porque uma coisa, o pessoal que anda comigo sabe, eu não sou super-herói. Então a gente sempre deixou isso muito claro. Porque somos gente, né? Muitas pessoas nas nossas fraquezas cresceram. Nas nossas fraquezas. Por quê? Porque a Bíblia diz que quando a gente tá fraco, ele nos faz forte. Então, assim, cara, foi um ministrar assim, muito grande de Deus, cara. E hoje eu sou um pós-Covid transformado por Deus também, Amém. Cara. É uma experiência. Não pegue, tá? Não, pelo amor de Deus. Não peguei ainda, não pegue, em nome de Jesus. É terrível. Esses dias aí tem um amigo nosso que teve contato, que ele pegou o Covid, até foi. Eu fiz, o Jonatas ali, que tá atrás da câmera, fez o teste, mas não... Graças a Deus, porque é terrível, cara. Deu negativo. Não, mas agora tudo tá se encaixando, tudo tá passando aí, se Deus quiser. Aqueles que estão internados e aqueles que estão com parente, que em nome de Jesus, Deus possa tocar, alcançar, né? Que Deus possa ter misericórdia. Glória a Deus. Vini, se você pudesse resumir numa frase aí, estamos chegando já ao nosso final aqui, uma frase, algo que você quer deixar aí para quem tá nos assistindo, algo que Deus tem colocado no teu coração. Esse é o momento. Sempre peço isso, né? Todo mundo carrega algo, então... Se você pudesse deixar um último recado aí para quem tá nos assistindo, esse é o momento. Uma frase. Uma frase. Senão a gente fala demais, né? Ixi, pastor. Uma frase. Seja duro no processo, porém gentil com as pessoas. Uau. Essa frase. Tenho tentado alinhar na minha vida. Glória a Deus. Ser duro no processo e gentil com as pessoas. Mano, bom demais. Valeu. Né? Deus abençoe. Gente, chegamos aqui ao final de mais um episódio, mais um Yarn Podcast. Aqueles recadinhos bem importantes que você possa deixar o seu comentário, isso é muito importante para nós. O YouTube vai entender que é bem relevante o nosso conteúdo, vai mandar para o maior número de pessoas possíveis. Não esqueça de deixar um joinha aí, dar o seu like, e você tem a oportunidade de compartilhar também esse vídeo com as pessoas que você conhece, com seus familiares. Eu acredito que tudo que nós conversamos aqui vai edificar muito a sua vida. Se Deus falou com você, deixa um recadinho aqui embaixo, e nunca se esqueçam que todos nós somos filhos do Rei, o Rei das Nações. Eu vou deixar aqui o Instagram aqui na descrição, o Instagram do Vini, o canal do YouTube dele também. Sejam cheios da glória de Deus. Sigam ele é um homem de Deus. Acredito que vocês vão ser muito abençoados através da vida dele, da família dele, da casa dele. Deus abençoe. Valeu, gente.